Olá, muito boa tarde. Vocês vão assistir agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio de uma nova empresa. Então não vou mais falar bolsa, nada disso. É B3, Brasil Bolsa Balcão. Esse é o novo nome da BVMF, depois que ela se uniu à CETIP. Então criaram uma terceira empresa, essa empresa que é a B3. Então o estúdio agora é da B3. Você sabe que para falar comigo você tem vários motivos, né? Várias ferramentas. Tem Skype, tem e-mail, tem meu site, tem o site, tem a página do programa, no Facebook, enfim. Não falta caminho para chegar aqui. Bem, o assunto de hoje vai ser pecuária. O programa de hoje é pecuária. E uma grande pecuária. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. E a pecuária, evidentemente, a pecuária brasileira é enorme, é gigantesca, tem um peso no agronegócio, né, uma importância brutal. E hoje eu tenho aqui um representante de uma empresa, a CFM, a Agropecuária CFM, que acho que continua sendo a maior vendedora de touros, touros ceipados, se é que eu posso dizer isso, com um certificado e tal, do Brasil. Então, a opinião do meu entrevistado seguramente interessa porque ele tem uma representação muito grande no setor. Quem está aqui comigo é o gerente de pecuária da Agropecuária CFM, que é o Tamires Neto, que vocês já conhecem, acho que ele teve uma vez aqui. Tamires, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Como é que está a pecuária para vocês esse ano? Nós estamos em abril e o pecuarista, isso de uma maneira geral, você é veterinário, sabe disso melhor do que eu. A pecuária brasileira, nas últimas 2 décadas, se é que eu não estou exagerando, ela evoluiu e muito rapidamente. Estou falando de tecnologia e tal. Queria ouvir um pouco a tua visão, antes de falar mais da CFM, sobre a evolução da pecuária brasileira. Boa tarde, Hash. Boa tarde a todos os telespectadores aí do canal do Boi. É um prazer mais uma Muito vez estar obrigado. aqui e poder compartilhar de informações com vocês. É sempre uma oportunidade também de levar boas informações. E começando aí pelo que você tocou, Hash, a pecuária realmente se modernizou bastante e não poderia ser diferente, né? Ou ela faria isso, ou ela realmente perderia espaço, como vem perdendo, e o que é natural no negócio, a economia gira assim, quando você tem um produto que dá muito mais dinheiro, ele termina entrando. Então, a pecuária para concorrer com esses produtos que estão aí, dependendo da região, eventualmente é cana-de-açúcar, às vezes é soja, às vezes é eucalipto, ela tem que se modernizar, porque no final da conta, todo mundo está buscando um resultado por hectare, né? Então, o pecuarista que quer se manter na pecuária, ele realmente tem que se modernizar, ele tem que procurar trabalhar de forma cada vez mais técnica e mais profissional para conseguir um resultado competitivo, né? Senão ele termina migrando e arrendando para outra atividade, enfim. Isso quer dizer que aquele negócio de uma unidade animal por hectare não dá para nem conversar sobre isso. Eu não seria tão duro. Eu acredito muito ainda que uma unidade animal por hectare é um desafio ainda em algumas regiões do Brasil. O Brasil a gente tem que lembrar que é um país enorme, né? Então a gente não pode, não dá para generalizar. A gente tem pecuária em São Paulo, mas tem pecuária no Pantanal. Não desmerecendo longe disso a pecuária do Pantanal, mas é uma pecuária muito mais extensiva. Então, tem pecuária no Pantanal, tem o norte do país que trabalha numa outra situação, enfim. Mas em cada situação, em cada região, a gente tem que procurar, sim, fazer o nosso máximo para continuar competitivo. Uma dúvida que eu tenho, Tamires, não sei se você tem, deve ter, porque você deve viajar o Brasil inteiro. Essa tecnologia aí que está todo mundo elogiando muito, integração lavoura, pecuária, floresta, silvicultura e tal, alterou alguma coisa no quadro, no que diz, no tocante à pecuária, à criação de gado? Olha, Rex, eu Ou era tive, gente que já tinha, só está incrementando? não, eu tive em Cuiabá, teve um encontro aí em Cuiabá no mês passado e foi muito interessante, é até interessante você tocar nesse assunto, porque tudo que vem para tornar o negócio mais rentável não deixa de ser interessante. E claro que isso não é uma tecnologia tão nova, mas tem sido, sim, cada vez mais aplicada e em função disso que a gente está falando. O desafio é muito grande. Ou a gente
aplica novas técnicas ou a gente fica para trás. E o estado do Mato Grosso tem investido muito nisso e tem procurado fazer uma integração lavoura-pecuária cada vez mais profissional. Não só o Mato Grosso, mas São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim, onde a gente está, aonde o pessoal está querendo seguir com pecuária, tem utilizado tudo quanto é técnica para tornar o negócio mais rentável e mais lucrativo por hectare. A pecuária em si, independente do que houve aí, essa operação da polícia, nos últimos 2 anos o preço, isso é a opinião minha, o preço da arroba do boi para o pecuarista ficou mais ou menos, não saiu do lugar. Isso interfere na adoção de nova tecnologia, ou ele continua investindo, dizendo, vai melhorar mais para frente? Como é que funciona um pouco a cabeça do... Porque você comprar, por exemplo, nós vamos já entrar no leilão e tal. Você comprar um touro ceipado, né, que é top 30, sei lá, depois você explica isso, é um investimento. É a mesma coisa, ao invés de eu comprar um Gol, eu comprar sei lá, uma Amarok, para falar da mesma marca, né? Certo. Volkswagen. Se eu comprar uma Amarok, o investimento é maior, mas ela também me dá coisa, o teu touro também. Então é um produto, não vou dizer que é um produto de luxo, mas não é um produto comum, é um produto de grife. Certo. Com esses 2 anos, preço mais ou menos igual, o pecuarista continua investindo? Essa era a pergunta. Eu até começaria pela sua colocação final. Na verdade, a gente não tem um produto de grife, só que a gente fala de uma forma mais técnica e às vezes é associado a isso. E longe disso, eu diria que um produto de grife é uma coisa cara, que está fora de uma realidade e que muitas vezes não tem uma viabilidade econômica. E esse não é nosso negócio. Pelo contrário, a gente busca sempre algo o contrário disso. Eu vim até conversando com a colega agora há pouco, antes de chegar aqui, e a gente estava conversando exatamente isso. No momento, o ano passado, a gente estava numa situação que hoje você olhava para o futuro, para o outubro, e a arroba estava subindo. A gente está numa situação que é diferente, uma situação de estabilidade total esse ano. Mas é justamente no ano como esse que a gente não pode descuidar de investimentos seguros. Não dá para sair arriscando e de repente querendo desenvolver novas tecnologias, enfim, aplicando em vários lugares. Mas eu tive um gerente que foi meu chefe na CFM que costumava dizer isso e eu levo isso muito à risca. A gente tem sempre que fazer um arroz com feijão muito bem feito. Daí a gente pode ir variando. Esse é um ano que, beleza, a gente tem que ter cuidado, mas o arroz com feijão muito bem feito tem que ser feito. Não dá para cortar tudo e dizer, porque o resultado disso vai vir daqui a 2, daqui a 3 anos, dependendo da atividade que você tiver ligado. Né? Minha avó diria, esse arroz e feijão bem feito, tem que fazer. Minha avó diria, não tem nada, é fazer a coisa bem feita, mas é que tem que ter o arroz e feijão bem feito, porque saco vazio não para em pé, né? Você tem que ter o básico, tem que Exato, estar lá funcionando. exato. Eu falo aqui do estudo da B3, eu converso com o Tamires Neto, gerente de pecuária da Agropecuária CFM. Nós voltamos em 30 segundos. Até já. Ok, estamos de volta. Eu falo diretamente do estudo da B3, é a fusão da Bolsa ICTIP, virou uma empresa chamada B3, Bolsa Brasil Balcão, se eu não estou enganado, é isso mesmo? Bem, eu converso sobre pecuária com o gerente de pecuária da Agropecuária CFM, que é a maior vendedora de touros do Brasil, eu acho. É isso mesmo, né, Tamires? É isso. A gente sempre tinha essa sensação e essa informação de maneira muito informal, mas o ano passado teve uma pesquisa muito bem conduzida pelo pessoal aí de uma revista e de um site bem conceituado aí no mercado, e a gente realmente foi constatado que nós somos os primeiros, ficamos no primeiro lugar isolado aí na venda de touro. Eu não vou discordar, porque não é o caso de discordar, mas quando eu falei grife, que você contestou, eu tava usando como base o cara que pega o boi de cabeceira. Tá, Quando você compra um touro da CFM ou de outra empresa, você está comprando um bichinho registrado, que tem lá todos os dados e tal.
Isso é importante, nesse sentido que eu estou dizendo. Perfeito, perfeito. Não é que Estou é, entendendo, dependendo do nível de comparação que você fizer, realmente agora eu entendo. é Aí uma sim, marca, né? é uma marca e tem um preço diferenciado, claro que tem, mas muito dentro do mercado, mas tem um preço diferenciado porque tem um monte de informação que está por trás disso. E já aproveitando o que você colocou, é, no SAPE, a gente trabalha com a seleção massal, quer dizer, a gente mede uma série de informações de todos os animais e a gente só vende ou utiliza 30% dos melhores, né? Então é uma pressão de seleção fortíssima para chegar lá e identificar quem são realmente os melhores e aí colocar à venda. Então é claro que isso tem um valor, né? O que você colocou aí É, como com, grife, que, tem um trabalho por trás que dá suporte a isso, que né? é, é aquela história, por exemplo, para dar um exemplo de carne, vai. Eu fui num açougue no interior e eu queria comprar uma picanha. Faz tempo isso. E o cara me falou que a picanha, a picanha pesava 2,5 kg, né? Então acho que era colchão duro, essa é a minha opinião. Agora, se eu vou comprar, vou dar até a marca, não importa, vou comprar uma carne com selo, sei lá, do VPJ, do Valdomiro, ou da Vessel, eu pago mais por isso, mas é uma picanha de 1,1 kg, 1,2 kg, até mais, mas 2,5 kg de picanha eu nunca vi. A propósito, você já viu picanha de 2,5 kg? Não, não, não vi. Não viu, né? Prefiro não ver também. Deve ser Entende? uma coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? É, Então, se você quer uma coisa, você sabe o nome do bicho, o número do bicho, que ele produziu, como ele nasceu, quanto ele pesava. Você tem uma série de informações, tem um custo, né? exato, É nesse sentido. exato. É isso, A né? analogia é perfeita, né? Você sabe que se você comprar a picanha lá, o VPJ que você mencionou, e você tiver qualquer problema, você já espera que não vai ter, né? Porque tem uma. Mas você Você sabe sabe onde aonde você chegar. procurar, você sabe como Eu chegar. fico Exato. imaginando o seguinte, isso eu já conversei com outras pessoas da CFM, por exemplo, no leilão, uma vez que eu tive no leilão lá presencial, tinha, por exemplo, um pecuarista que comprou, sei lá, 2 carretas de touro. Aham, Eu fico me colocando na posição desse cara. Se esse touro, quando chegar lá em Roraima, ou seja lá onde, né, enfim, no Mato Grosso, o touro não se adaptar, o touro, ele tem que ter alguém para se queixar, não é? exato, exato. Não é assim A que gente, funciona? a gente passou por isso, Resch, lá atrás, quando a gente não vendia touro, quando a gente não produzia touro, na verdade a gente comprava. E o rebanho era Exatamente. enorme, então a gente comprava muito. E acontecia exatamente o que você está falando. Muitas vezes a gente olha, quando a gente fala de touro, a gente olha para o touro, né? E se o touro não adaptar, se o touro não isso, ou não aquilo no Pantanal. Mas pior do que isso, se o touro for adaptado e produzir uma bezerrada muito ruim, Pois é. é aí que o negócio complica, entendeu? Então a gente passava por isso, a gente comprava touro que era muito bom e que produzia muito bem, no ano seguinte a produção era uma porcaria. E aí, se você tem compra de alguém que lhe dá um respaldo, que lhe dá Uhum. informação e que mais do que isso, está junto com você lá e que tá disponível para procurar resolver o problema, quando você tem um problema desse tipo, o cara sabe para quem ligar, né? Tem que dar uma solução, né? Tem Porque que, tem que, ele tá com. Por isso que eu te falo, eu usei erradamente a palavra grife, porque aqui tem conotação de chique, né? exato, exato. Mas é nesse sentido, é de Aham, você saber a origem. exato, exato. É nesse sentido de ter Você origem. tem que saber aonde você pode voltar para questionar. Porque, se eu não me engano, o último leilão eu não assisti. Mas tem aquelas coisas de carga fechada pro Brasil inteiro, não tem? Tem, Os tem. todos de vocês vão pro Brasil O inteiro. Brasil inteiro. A gente tem umas rotas que. É, tem lá A gente essas tem algumas rotas. rotas que a gente entrega qualquer quantidade, né? A gente Aham. procura atender a todo mundo e tal. Mas carga fechada de 16 ou 24 touros a gente entrega para o Brasil inteiro. E E é Brasil inteiro mesmo, que no leilão se você assistir, você vai ver. Brasil inteiro. É O, norte, sul, leste, oeste. Pô, a propósito do leilão, esse ano é a mesma data em agosto, não é isso? isso, esse ano vai ser no dia 10 de agosto. É sempre, geralmente, na segunda quinta-feira do mês de agosto, né? Uhum. Essa semana vai ser exatamente no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. Já estão em preparação. Quer dizer, os animais é safra 2015, né? Isso, safra 2015, Resch, a gente acabou de coletar as informações, né, de análise de sobre ano, todas as informações, até falando um pouco da
da seleção, né? Toda a seleção da CFM, esse é o nosso principal diferencial, é feita a pasto, né? Então, todas as informações que a gente coleta, que se encerra agora no Sobreano, a gente faz a pasto. Depois disso, a gente manda essas informações para Pirassununga, né? Para a equipe da USP de Pirassununga, que roda a avaliação, que levanta os dados e eles voltam para a gente com a lista dizendo, olha, os melhores animais são esses daqui. Aí a gente volta para o campo e vai associar aquela informação com o animal, até porque o negócio não é só número, a gente faz uma seleção também de fenótipo, né, de visual. Então é nessa fase que a gente está agora, escolhendo quem são esses melhores animais realmente, e aí a gente já começa a preparar para o leilão de agosto. Tamires, por exemplo, você recebe um dado da USP lá, né? Isso. Pirassununga? Isso, Pirassununga. Dizendo, ó, o o animal hash é precoce, vou ficar só por aqui, passa para os filhos, a acurácia chama isso, né? É a DEP. A DEP e tal. Uhum. E aí vocês vão lá no campo com esses dados na mão. E o resto está lá, caidaço, não quer. Tem esse tipo de disfunção? O bicho ter números muito bons e ser feio em termos fenotípicos? Fenotípicos, né? Tem essa possibilidade? Tem sim. Aí É mesmo, é? o hash já ia ser. O hash já ia pro abate. Já ia ser descartado. Ia pro gancho. Ia pro gancho. É bem colocado. Na verdade, a gente recebe uma série de informações e claro que a gente escolhe os animais ali que estão no meio do 30%, mas eventualmente um animal teve um super desempenho, tem uma família boa e ele tem lá as DEPs, né? A diferença esperada da progênie dele é muito boa, mas ele tem alguma coisa que não nos agrada. É um aprumo, é um umbigo muito longo, alguma coisa nesse sentido que vai atrapalhar o funcional daquele animal. Então, Entendi. e mais que isso, a gente ainda vai fazer exame andrológico. Então, pode ser que ele seja muito bom no visual, pode ser que ele tenha uma prova diferenciada, tenha muita DEP alta e tal, mas não passa no exame andrológico. Então, se não passar no exame andrológico, não é um touro. Então, apesar de... O andrológico é exatamente o quê? O que exame que é? O exame andrológico é um exame que prediz a fertilidade do touro. Se aquele Entendi. animal está pronto para ser... É um animal fértil ou não é, né? Tá, nós esse é o vamos no objetivo. intervalo, já já a gente volta. Eu falo aqui do estudo da B3, eu converso com o médico veterinário Tamires Neto, gerente de pecuária da Agropecuária CFM, que é a maior vendedora de touros. Se prepare, porque nós já estamos em abril, maio, junho, agosto está chegando aí para você ir lá no leilão, que é um leilão enorme. São 1.500 touros. Depois tem lá, mas isso aí depois do intervalo, Tamires conta pra gente. No intervalo eu volto já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu estava fazendo palhaçada para variar aqui. Eu converso com o gerente de pecuária da Agropecuária CFM, que faz um grande leilão no meio do ano, em agosto, de touros. Tamires Neto, ele é veterinário. Ele é potiguar, gente. Natal, uma cidade tão linda. Você vai para lá de vez em quando? Tua família mora lá? Vamos, 2, 3 vezes por ano a gente vai lá. A É família lindo toda mora lá. demais. Natal é lindo demais. Eu É não conheço bonito. o resto, mas é muito bonito. Bom, nós estamos falando do leilão. Top 30%, então são os 30% melhores. E os que não estão nesses 30 não vão para venda, não vão para lugar nenhum, vão para engorda, é Vão isso? para engorda. Engorda e abate. Não Isso. serve para o cliente, também não serve para vocês. Isso, exato. É esse É esse aí. E vocês tiram animais para vocês? Tiram, né? Claro. Sim, sim. O maior, a gente costuma dizer que o maior cliente da CFM somos nós mesmos, né? Então, às vezes... Porque você tocou na história, desculpa, eu estou falando que é mais que matraca. Mas a CFM, ela começou a produzir touro porque o que ela comprava, você tocou, né? Isso. Não era bom. Então ela começou a produzir para ela mesmo. A produção iniciou lá atrás para consumo interno, né? Era Isso. para repor nossos touros. E aí o pessoal ia na fazenda e via nosso gado e gostava do gado e tal. Vocês estão comprando touro aonde? Não, os touros a gente está produzindo. E foi daí que começou, nesse boca a boca. A gente viu que existia uma demanda por aquele tipo de touro que a gente fazia, né? Uma pergunta que eu faço sempre, para a veterinária é ótima essa pergunta, porque eles sempre têm muitos argumentos bons. Se fala em melhoramento. Melhoramento não tem limite? Sempre é possível melhorar mais? Melhoramento genético, estou dizendo. Você sente isso nos touros? Você está lá há quantos anos?
10, 20? Eu estou há 17 anos Ah, lá, Hash, mas a gente vê que o negócio, a gente está longe de ter chegado no limite, realmente. é mesmo? Tem muito espaço para crescer. Muito espaço para crescer. A gente procura seguir uma linha, né? A gente está experimentando, a gente sempre está procurando desenvolver alguma coisa, mas a nossa linha o que conduz o nosso trabalho, a gente procura não modificar muito, mas a gente vê que ano a ano a safra é melhor, o ganho de peso é melhor, a gente consegue é, no fundo, tudo que a gente faz na CFM, a gente está buscando arrobas por hectare, né? Então, Ok. a gente estuda, a gente desenvolve trabalho com reprodução, como não poderia ser diferente, a gente desenvolve trabalho com precocidade, a Isso gente você diz é pesquisa. pesquisa, alguma coisa a gente já coloca na seleção, porque está Hum, testado, está aprovado e a gente utiliza. Mas o que eu quero dizer é que no final das contas, o que a gente busca na CFM como pecuarista, como fazenda, é produzir mais arroba por hectare, é mais carne por hectare. hum. E a gente sabe que o nosso cliente, nossos principais clientes também pensam nisso, é por isso que compra e volta a comprar. Até falando em volta a comprar, para você ter uma ideia de como isso é interessante, a gente tem um índice de recompra aí que fica sempre em torno de 60%. É, eu li aqui no material, né? Então, de tudo que a Os gente clientes vende, fiéis, né, digamos exato, assim. de toda essa venda que a gente faz, de todo esse volume que a gente faz, são de clientes que já usam CFM e voltam para comprar. É impressionante, aqui fala em 39 mil no comecinho, não fala? Isso, desde o início do nosso trabalho, São números o número gigantescos. acumulado, a gente já está próximo dos 40 mil touros produzidos, E que tá, distribuídos pelo Brasil, né? e não deve estar todos vivos já, né? Não, de forma Há alguma. muito tempo. Desde o começo, desde o início, isso é só um número acumulativo, e em torno de 40 mil, e hoje o que a gente vende é alguma coisa em torno de 1.500 a 1.800 touros, E esse dependendo do ano. mercado é muito grande, né? O mercado de touro é enorme. Se você pegar o rebanho brasileiro, 200 mil cabeças, 100 milhões, 200 milhões, né? 100 milhões macho, 100 milhões fêmea, por aí, né? É muito grande, Resch. Dependendo, existem algumas metodologias, já saíram alguns cálculos, se você considera tecnologia, se não considera, enfim. Mas a demanda de touro no Brasil é alguma coisa em torno de 350 a 400 mil touros Por ano. por ano seria. Uhum. E aí volta na história daquela da grife que você falou lá atrás, daquele cara que ainda usa ponta de boiada. Para você ver como isso é forte, quando você considera todos os touros com SEIP, que é o nosso trabalho, e alguns outros touros de associação e tal, o que o Brasil produz aí hoje é alguma coisa em torno de 40 mil touros. Quer Quanto? dizer, 40. Então, 10, 15% do que a demanda brasileira. É, E esses outros touros estão vindo de onde, né? Então pois tem é. muito espaço para É um melhorar. mercado interminável, por um longo tempo Exato, interminável, né? exato. O leilão, então, dia 10 vai ser no mesmo esquema. 3 dias. O primeiro dia é o leilão, depois tem a loja. Como é que é? Conta aí pra nós. Isso, Nós temos 3 minutos, é isso? isso, então só Cinco buscando minutos. dar uma resumida, a gente vende 30% do que a gente tem de melhor, né, Resch? E a gente procura abrir a venda da safra na CFM com realmente o top, né? Então a gente procura preparar os 1.000 touros melhores para colocar à venda entre o leilão e a loja, que vão acontecer esse ano no dia 10 e no dia 11 de agosto. A gente põe aí, dependendo do ano, o ano passado foi 10,75 nosso ponto de corte, no índice CFM, então qualquer touro com 10,75 acima estava no mega leilão. Uhum. E por que a gente faz isso? Porque tem muito cliente que chega querendo comprar os melhores, mas a gente quer colocar a mesma oportunidade para todo mundo. Então a gente realmente não vende nenhum touro da safra antes do mega leilão, para todo mundo que vai lá e que está lá nesse dia saber que está tendo a mesma oportunidade. E leilão é leilão, mercado é mercado, vai sair pelo preço que tiver que sair lá no dia. Mas os melhores touros vão estar lá, em torno de 450, 500 touros, e aí a gente coloca mais 500, 600 touros no dia seguinte na loja. Aí sim, uma venda na fazenda em São Paulo, em Magda, e uma venda na fazenda do Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, aí sim com preço fixado, aí já não é mais leilão. É um preço fixado, é um preço tabelado em função do índice CFM que os animais tiverem. E nesses anos todos aí, os preços que vocês conseguem vender, os tourinhos, né? É preço de mercado ou conseguem um diferencial um pouco mais, um pouco É menos? preço de mercado, Rex. Às vezes a gente tem uma variação, o leilão tem um preço um pouco maior, às vezes até um pouco menor, mas é preço de mercado. E quando a gente vai para o leilão, a gente realmente vai para o mercado.
Mas é até interessante colocar que a gente trabalha muito dentro do mercado. O pessoal às vezes diz, pô, mas quanto que custa um touro na CFM? Dependendo do ano, um touro custa R$ 8.000, R$ 9.000, depende do touro, depende do ano. E normalmente o pessoal está esperando algo muito mais, algo muito mais caro, então está esperando que é. Mas não é, a gente trabalha muito, o nosso, o cliente da CFM é o pecuarista que realmente vive da fazenda, é o pecuarista que trabalha acompanhando a arroba de boi. Esse é o nosso negócio. Uma dúvida, não sei se eu te perguntei isso da última vez, Tamires. Fora do leilão, você pode comprar lá também, tem animal para ser vendido? Pode, é claro que a gente faz um esforço para fazer a venda nesses 2 dias, né? Então a gente tem umas facilidades que a gente procura implementar, principalmente o frete, né? Que a gente falou um pouco agora atrás. Então a gente procura colocar algumas facilidades para estimular, porque é bom para todo mundo. A gente se organiza, se empenha para vender naquele dia, enfim. Mas se alguém precisar de touro depois desses eventos, a gente tem sim venda na fazenda. Em Magda e Aquidauana. Em Magda e Aquidauana. Quer dizer, pode visitar e tal. Pode visitar, pode escolher os animais. Enfim. Normalmente eu ouço de pecuaristas, a gente ainda tem tempo, eu ouço de alguns pecuaristas assim, olha, a arroba está valendo tanto, mas os meus custos subiram 10%, 12%. No caso da produção de touros, ela acompanha porque o custo teu aumenta. Um milho a 50 reais a saca deve dar uma derrubada, quer dizer, elevar o preço para você, né? Isso. E acompanha quando você vende o tourinho? A gente não coloca preço em touro nenhum, Resch. Na CFM é assim, a gente usa um mega leilão para fazer o preço de tabela do índice CFM. E aquele preço depois vai ser colocado nos animais da fazenda. Então, quem coloca o valor do touro da CFM é o cliente. Quem determina que preço que vai pagar naquele ano é o cliente. E é claro que a gente acompanha isso de perto, então a gente sabe que o preço do touro varia muito com a arroba. E a gente até prefere que seja assim realmente, porque é um insumo de produção. O milho é um insumo de produção para a gente e o nosso touro é um insumo de produção para um pecuarista que está lá no Pantanal do Mato Grosso, né? Ok. Então é importante que realmente respeite o mercado. Tamires, acabou. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Eu espero te ver antes do leilão ainda aqui. Vê se você vem antes aí. Obrigado. Quando estiver mais pertinho para ir, a gente faz só sobre o leilão. Maravilha. Muito obrigado, adorei o programa. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Obrigado, boa tarde.